Na conversa de hoje, vamos entrevistar o Dr. Francisco Freire Filho, melhorista de renome nacional e internacional com a cultura do feijão calpi. Dr. Francisco, ainda jovem, trabalhou na Secretaria da Agricultura, posteriormente fez o curso de agronomia, tendo interessado pela área de melhoramento, fez o mestrado em Viçosa, o doutorado em Piracicaba, e depois, ingressando na Embrapa, passou a desenvolver uma série de variedades que revolucionaram a produção de feijão calpi, não só no Nordeste, mas também no Centro-Oeste, transformando uma cultura de pequena produção, uma cultura de subsistência, em uma grande cultura totalmente mecanizada e com grandes produtividades. Antes de irmos, porém, ao vídeo, inscreva-se no canal, clique em gostei e compartilhe com outras pessoas que possam ter interesse em conhecer um pouco mais desta inspiradora história do Dr. Francisco Freire Filho. Olá, pessoal. Esse quadro de entrevistas do canal Agricultura A a Z busca trazer grandes nomes do agro brasileiro para compartilharem um pouco de suas histórias e sabedorias. Hoje nós temos um convidado mais do que especial, o Dr. Francisco Freire Filho. E nós queremos agradecer muitíssimo ao Dr. Freire por essa oportunidade de conversarmos um pouco. Obrigado, Dr. Freire. Na verdade, eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Will. Todos nós conhecemos sua trajetória profissional, mas queremos saber um pouquinho do ser humano, da pessoa. Por favor, conte-nos quem foi o menino Francisco. Bom, eu sou nascido em Ubajara, na Serra da Ibiapaba, no estado do Ceará, e vivi minha infância até os 8 anos em Ubajara. De 8 a 11 anos vivi no sítio, na zona rural. E aos 11 anos fui para Fortaleza morar com minha avó para estudar. Aí tem um fato interessante que meus avós maternos eram meus padrinhos, né? E meu avô pediu à minha mãe para quando eu completasse 10 anos, ela me mandasse para Fortaleza para morar com ele para eu estudar. Só que quando eu tinha 9 anos, ele faleceu de um infarto. Aí causou um impacto muito grande na família. Mas aí, aos 11 anos, minha avó lembrou minha mãe dessa promessa. E aos 11 anos eu fui para Fortaleza para estudar. E lá estudei, fiz todo o meu estudo, até me formar em agronomia pela Universidade Federal do Ceará. Começando com desafios. Esse é o primeiro emprego na Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará. Já começou como pesquisador, como cientista do calpi? Não, professor. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 14 anos e, nessa época, a secretaria tinha um quadro que eles chamavam de quadro de obras, que corresponde ao quadro paralelo que o pessoal chama hoje, né? Serviço prestado. E eu tinha uma tia que trabalhava lá e ela conseguiu me colocar nesse quadro aí. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E sou muito grato ao doutor engenheiro agrônomo Afrânio Gonzaga Salles, que foi ele quem me deu meu primeiro emprego. Eu comecei como catalogando as fichas, né, das mudas vendidas pela secretaria. Depois, o rapaz que era mensageiro, que hoje, na nomenclatura moderna, chama-se office boy, né? Aposentou, e eu fui ser office boy. Então, eu fui ser office boy até passar no vestibular. Quando passei no vestibular, aí fui transferido para a Junta de Planejamento. E lá trabalhei também com o excelente agrônomo, Dr. Geraldo Angelim de Albuquerque. Foi um grande ensinamento para mim. E como era estar distante dos pais, embora com a avó e madrinha, como que era se comunicar com os pais naquela época, doutor Freire? Era bem difícil, porque o Ubajara fica a 300 quilômetros de Fortaleza e era difícil.
Minha mãe sempre ia lá, de vez em quando, mas eu só ia lá nas férias. E depois eu comecei a trabalhar e só ia nas férias do fim do ano. Então era comunicação muito difícil. Sentia muita saudade dos meus pais, dos meus irmãos. Mas era uma época boa, porque o ambiente na casa da minha avó era muito alegre, muito bom, né? Eu tinha uma tia muito bacana, um tio também muito bacana, então, de certo modo, amenizava a saudade e a distância dos meus pais e dos meus irmãos. Sim, sim. E vivendo com a avó naquela época, o que era o lazer que mais lhe interessava? Bom, eu sempre gostei de futebol, então meu lazer era futebol. Eu morava na rua que eu morava, havia muitas crianças assim da minha idade e a gente sempre arranjava um lugarzinho para jogar futebol. Então, era futebol. E tem algum fato pitoresco daquela época? Alguma curiosidade? Tem um fato pitoresco interessante que eu fui crescendo, né? E naquele tempo Fortaleza tinha muito futebol de várzea, tinha muitos times, né? E, e tinha um time no meu bairro e eu comecei jogando nesse time. Então, naquele tempo, tinha os times de várzea, tinha 2 quadros, tinha o segundo quadro, que era do pessoal que estava começando, e tinha o primeiro quadro. Nessa época eu já jogava o primeiro quadro, estava jogando e tem um campeonato nos estados chamados Intermunicipal. Então, nós fomos jogar com a seleção de Uruburetama. Foi muito interessante. O nosso time era um time bom, né, bem conceituado. Aí viajamos no sábado para Uruburetama. Aí o pessoal lá, acho que imagino que sabendo que o nosso time era bom, inventaram uma festa e convidaram o time para a festa, né? Então, o pessoal foi, dançou, bebeu. Aí, resultado, no outro dia apanhamos de 6-0. Foi um negócio terrível. Mesmo no futebol amador, a dedicação, a concentração é importante. Verdade. Bom, Assim, só um adendo. Eu não bebia nem fumava, como ainda hoje. mas um craque sozinho não ganha um time, não ganha um jogo. Sofri muito, professor, sofri muito. Bom, agora, da sua época de estudante universitário, quando você fazia a disciplina do professor Clairton Martins do Carmo, ele passou para vocês, alunos, um problema de calcularem a frequência gênica, eu sei disso. E você resolveu várias vezes e só dava uma fração. Como achou que estava errado, não colocou o resultado na prova, mas os cálculos ficaram em anexo. Conta um pouquinho mais sobre isso. É verdade, professor. O professor Clairton era um professor muito dedicado e rigoroso e uma pessoa muito boa também. Aí ele fez essa prova e naquele tempo a gente fazia prova em folha de papel ao maço, né? Então eu fui fazendo a prova, fazendo, e chegou nessa questão, eu fazia e dava uma fração daquelas que não tem nem como dividir, aquela que dá uma dízima periódica enorme. Aí não, isso não pode estar certo. Ele não ia botar um número desse, né? Porque sabe que vai ter extrair uma raiz quadrada no final. Aí eu fazia e repetia e não dava nada. Aí eu entreguei a prova, né? Muito riscada, porque eu fazia e botava um X, fazia e botava um X. Mas no final eu fiz um e deixei lá, né? Aí no dia da prova ele estava corrigindo, foi entregar a prova na sala, né? Corrigindo as questões na lousa. Aí quando chegou nessa questão eu vi que eu tinha acertado. Aí fiquei quietinho ali. Aí no outro dia fui lá falar com ele. Aí estava ele e mais outros 2 professores da disciplina, né? Que nessa disciplina eram 3 professores, era um de genética clássica, um de molecular e um de melhoramento. Professor Clairton, professor Fanuel Pereira da Silva e professor José de Alencar Nunes Moreira. Aí eu disse, professor, queria falar aqui com o senhor sobre essa questão. Aí eu falei para ele, né? E mostrei que o resultado estava certo. Aí ele olhou e disse, realmente você tem razão, tal. Agora também, como é que você faz uma riscadeira enorme dessa? Eu disse, professor, também o senhor bota uma questão dessa com a raiz quadrada que dá uma dízima periódica enorme. Aí ele disse assim, olhou assim para mim e disse, mas engraçado, você entrou aqui um dia desse, já quer me ensinar a fazer prova, né? Então foi uma risada geral.
É bem interessante, mas ainda bem que ele levou com esportividade. É Bom, verdade. e quais eram as expectativas da sua vida profissional como pesquisador? Uma vez formado, quais eram os seus sonhos? Professor, na verdade, tem um fato interessante nessa história, que o senhor deve lembrar que de 1967 a 1970 teve a Guerra da Biafra na África, né? Na Nigéria, sudoeste da Nigéria. Então, como eu era office boy, eu andava pela rua, né? Eu passava pelas bancas de revista e via aquelas fotos daquelas pessoas magérrimas, crianças morrendo, senhoras, senhores morrendo, e eu fiquei com aquilo impressionado e sabia que era por falta de alimento, né? Então, a minha ideia assim era trabalhar com a cultura alimentar. E quando eu trabalhava na secretaria, no quarto semestre, naquele tempo, na agronomia, os semestres ímpares eram pela manhã e os pares eram à tarde. Então, eu fazia os 4 semestres. E eu terminava meu trabalho na secretaria, ia para a universidade, almoçava rápido, ia lá para o galpão das máquinas para assistir uma aula de máquinas e implementos agrícolas, com o professor Francisco Fortes Barbosa. E eu gostava muito de conversar com ele, acho que ele gostava de conversar comigo também. E ele um dia conversando sobre essa guerra da Biafra, que isso já era em 72, né? Já tinha passado, mas as consequências eram gravíssimas. Aí ele perguntou para mim essa mesma pergunta que o senhor está fazendo, muito parecida. O que é que eu queria fazer depois que me formasse? Ele disse, professor, eu vou querer trabalhar com a cultura alimentar, porque eu acho que a fome no mundo é uma coisa muito séria e a gente, como agrônomo, eu quero trabalhar numa empresa que trabalhe com cultura alimentar, com produto alimentar. Aí ele disse assim, rapaz, pois tem um professor que tem um programa aqui muito interessante com a cultura alimentar, eu vou falar com ele se ele precisa de estagiário. Aí falou, né, com o professor Zé Braga Paiva, e ele me chamou lá e eu comecei a estagiar. Então, daí começou, e a minha expectativa era essa, sempre trabalhar como agrônomo com uma cultura alimentar. E tive sorte de entrar na Embrapa e trabalhar com a mesma cultura com a qual eu comecei o meu estágio. Então, foi muito interessante. Agora quase eu não entrava na Embrapa, porque nenhuma unidade da Embrapa tinha programa de pesquisa com feijão, naquela época, chamado feijão de corda, né? Que hoje é feijão calpi. Até que, enfim, a Embrapa Meio Norte se interessou por essa cultura e me convidou para a entrevista, né? E eu trabalhei lá até 2013. E deixou um legado fantástico que todos nós conhecemos. Doutor Freire, a vida de pesquisador nem sempre é um mar de rosas. Quais foram os principais desafios ou frustrações como pesquisador? Bom, desafios a gente sempre tem, né? Porque a gente nunca tem todas as condições para trabalhar como a gente gostaria. Mas não teve, assim, grandes desafios, né? E nem frustrações, professor. Pelo contrário, tive muita satisfação. E duas grandes satisfações que a gente tem é que uma é essa de você ver os cultivares que foram desenvolvidas por você junto com sua equipe na prateleira do supermercado, no carrinho do consumidor, né? Em vários estados, quando a gente anda, eu sempre gosto de ir nos supermercados para ver como está. Eu sempre vejo os materiais da Embrapa, né, lançados pela Embrapa, no supermercado. Isso dá uma satisfação muito grande. Outra satisfação foi de ter colaborado para a organização do curso de mestrado e melhoramento de plantas da Universidade Federal do Piauí, com as professoras Regina Lúcia Ferreira Gomes e Ângela Célia de Almeida Lopes, porque esse curso ele abriu oportunidade para muitos estudantes que tinham um grande potencial, e hoje esses estudantes estão bem-sucedidos, são professores de universidades, trabalhando em empresa, e isso dá uma satisfação muito grande, ver a realização dessas pessoas. Excelente. Para esse nosso bate-papo de hoje, eu conversei com vários dos seus amigos e ficou evidente que você sempre foi uma pessoa simples, humilde, discreto, apesar de ser
considerado detentor de grande conhecimento. Um desses seus amigos me disse o seguinte, plagiando o estadista Winston Churchill: Freire, com sangue, suor e lágrimas, e sempre estudioso, foi um dos melhores da turma. Ei. Pois é, professor, realmente foi a minha turma era uma turma muito boa, era uma turma diferenciada, muitos estudantes, e também coincidiu de a gente ter uma época em que estava voltando muitos professores de curso de pós-graduação no exterior, então foi uma turma que pegou um período assim muito bom, e era uma turma de um nível muito elevado, e a gente realmente tinha que se esforçar muito para acompanhar a turma, né? Então foi muito bom. E também, como eu trabalhava, né, meu tempo era dividido e não foi muito fácil. E também eu ainda dava aula à noite, eu dava aula particular à noite, quando alguém precisava, né? Então o tempo era curto, corrido, mas foi um período muito bom e agradeço muito aos meus amigos, porque como era uma turma de um nível muito alto, a gente tinha que acompanhar, né? Aí faz como esse colega falou, né? Era às custas de muito suor e de muito esforço. E isso realmente marca a vida do grande pesquisador. E longe da região tradicional de trabalho, quando o senhor ia ao Mato Grosso para falar também sobre plantio do feijão calpi, chovia de repórteres querendo entrevistas contigo. Você se recorda disso? Me recordo, sim. O feijão calpi era uma novidade em Mato Grosso, né? E quando a gente ia lá, né, falar com os produtores, geralmente tinha uma concorrência muito dos repórteres para pegar informação. Era uma coisa boa, né? Mostrava que a cultura estava sendo importante, estava despertando o interesse da sociedade. E lá tinha um produtor que era um grande entusiasta da cultura, né? O senhor Moacir Antônio Tomazetti. Então, ele sempre também atraía muitas pessoas para a entrevista. E geralmente era assim, né? Sempre tinha muita gente querendo informação sobre feijão calpi. E assim, eu fico imaginando porque o Mato Grosso é região de grandes lavouras, de grandes equipamentos. E imagino que acompanhando as lavouras ali da região, o senhor já deve ter se deparado com colheita sendo feita por grandes colheitadeiras. Como que o senhor relata isso? Professor, aí é um fato interessante, porque como é acostumado a viajar pelo Nordeste, né, a gente via sempre nas lavouras as pessoas fazendo as colheitas, né, muita gente, colheita manual, semi-mecânica, tudo. E certa vez eu estava lá no campo, na fazenda São Mateus, em Mato Grosso, com o senhor Moacir Tomazetti, fazendo uma visita lá a outro produtor, e quando a gente se deparou, tinha um plantio muito grande de feijão. Aí a gente estava conversando, olhando para uma direção. Quando a gente se virou para o outro lado, vinham 4 colhedeiras colhendo feijão. Aí foi uma cena muito interessante. Eu até fotografei. Foi muito interessante essa cena. Então, e foi um impacto também, né? Porque a gente é acostumado com uma colhedeira, às vezes colheita semi-mecânica, e ver uma cena daquela foi uma coisa muito boa, foi uma sensação muito boa e também foi uma satisfação muito grande, porque a gente percebeu que o trabalho estava sendo feito pela Embrapa, pela equipe da Embrapa, né, era um trabalho que estava dando muito resultado e que estava chegando realmente aos grandes produtores. Então foi uma satisfação muito grande. Legal. E assim, quantas variedades o senhor esteve envolvido no desenvolvimento? Quantas variedades o senhor lançou? Nós lançamos 32 cultivares, assim, algumas eu sendo o responsável direto e algumas eu sendo um colaborador. E agora temos mais 6 que já estão registradas no Registro Nacional de Cultivares, que vão ser lançadas para a região norte. Então, no total, 38 cultivares.
Um número bastante grande, e certamente essas cultivares permitiram que o feijão calpi assumisse uma importância não apenas regional, mas nacional em nosso país. E todo o agro é muito grato por esse trabalho feito pela Embrapa sob sua liderança. Uma outra sua grande admiradora nos disse: um dos momentos mais marcantes para mim como estagiária foi o lançamento da cultivar BR-17, Gurgueia. Participei do dia de campo do lançamento dessa variedade. Dr. Freire destacava a mesma atenção a qualquer pessoa, independente do seu nível educacional ou social, sempre com paciência e seriedade. Não fazia acepção de pessoas. Isso é uma característica difícil de vermos em grandes pesquisadores, pessoas que têm realmente um destaque nacional. Realmente foi um evento muito interessante, porque no Piauí ocorria uma virose causada por um vírus chamado mosaico severo, e essa virose ela comprometia demais a produção e a produtividade do feijão calpi no Piauí. Então, essa cultivar, ela tinha resistência, era imune a esse vírus. A gente tinha importado um gene da África, né? E tinha colocado esse gene nessa cultivar, e ela era imune a esse vírus. Então, foi um dia muito importante, porque muitos produtores foram para esse dia de campo. Esse dia de campo foi no município de Barras, na propriedade do senhor, de um médico, Juarez Carvalho, e foi muito bom o dia de campo. E realmente tinha muita gente, e a gente pôde falar com muitas pessoas. E essa cultivar, ela causou um impacto muito grande na produção de feijão do Piauí. Ela se expandiu por todo o estado, foi até outros estados. Então, foi um resultado muito bom. E esse dia de campo foi um dia muito marcante, porque era uma cultivar que servia para pequenos, médios e grandes produtores. Então, realmente, foi um dia muito, muito importante. A gente percebe que em sua jornada em benefício da coletividade foi incansável e tem reflexos que vão durar muitos e muitos anos. Quais são seus planos daqui para frente, Dr. Freire? Bom, eu gosto muito de ler, então eu estou terminando minha carreira na Embrapa, né? Se Deus quiser, a partir de 2022 eu vou me aposentar, né? E retirar da Embrapa, e vou fazer outras coisas, com certeza. Eu tenho um filho que gosta muito de agricultura, acho que eu vou ajudá-lo em alguma coisa, produzir alguma coisa junto com ele, e ler, que eu gosto muito de ler também. E se for o caso, puder ajudar em alguma universidade, em algum curso, eu vou também colaborar, se Deus quiser. Então, eu assim não tenho nada assim 100% definido, mas a minha ideia é essa. Excelente. Finalizando, Dr. Freire, como que o senhor gostaria de ser lembrado, sob o ponto de vista pessoal e como pesquisador? Olha, na verdade, assim, eu nunca pensei muito nisso, né? Mas eu acho assim que durante a vida, tanto pessoal como profissional, eu particularmente procurei fazer tudo certo, tudo correto, procurei ser, né, uma pessoa, assim, optei para ser uma pessoa correta, fazer tudo certo, respeitar muito a todos, né, e fazer um trabalho com seriedade, fazer minhas pesquisas, meus trabalhos com muito rigor científico, né. Então, eu acho que produzir dados altamente confiáveis, né, e deixar registrado o que eu pude fazer durante esse período. Então, eu acho que o meu legado vai ser esse. Espero que seja útil, né? Que possa ser usado e que dê bons resultados para aqueles que os utilizarem. Minha expectativa é essa. E o senhor pode ter certeza de que isso já está registrado na história. O seu exemplo de vida, de dedicação,
e as contribuições práticas para a agricultura nacional no estado do Piauí, em todo o Nordeste, e agora, mais recentemente, também na região Sudeste, com reflexos em todo o país, nos permitindo termos na nossa mesa o feijão calpi em pratos deliciosos como o baião de dois e muitos outros. Nós só temos a agradecer por todo o esforço daquele menino que abriu mão de estar com os irmãos, na casa dos pais, para ir estudar longe, com sacrifício, passando pela fase de office boy até chegar ao grande pesquisador. Então, nós agradecemos mais uma vez essa oportunidade de bater esse papo e desejamos todo sucesso para o senhor, doutor Freire. Muito obrigado. Eu que agradeço e também gostaria de pedir um pouquinho de tempo para fazer alguns agradecimentos. Na trajetória da gente, a gente nunca faz nada sozinho. Então, eu tive muitas ajudas, como já pude falar aqui, o doutor Afânio Gonzaga Salles, que me deu o meu primeiro emprego, e meus orientadores, né? Professor José Braga Paiva, meu orientador do curso de graduação, que me encaminhou no melhoramento do feijão calpi, ao professor Antônio Américo Cardoso, seu colega aí da universidade, que infelizmente eu soube que ele faleceu recentemente, né, que foi meu orientador de mestrado, o professor Clibas Vieira, que foi meu co-orientador, com quem aprendi muita coisa, inclusive do lado pessoal também, do lado humano, que era uma pessoa fantástica. Inclusive tem um fato interessante que aconteceu com ele, que quando eu montei meu experimento aí na UFV, ia ser construído um prédio e o engenheiro ia traçar uma variante por dentro do meu experimento. Aí eu liguei para ele, professor Clibas, o professor Cardoso me dava muito apoio na parte de estatística, né, de genética e estatística, e o professor Clibas nessa parte de campo, né. Aí eu liguei, professor Clibas, vai passar uma variante dentro do experimento, como é que a gente faz? Ele disse, não se preocupe não, amanhã, 7 horas, você esteja lá no campo que a gente conversa com o engenheiro. Aí eu digo, bom, se é assim, aí eu pensei que comigo, eu vou chegar cedo, o professor Clibas é muito pontual. Aí eu fui para o campo, cheguei às 6h30, um frio enorme, mas o negócio é que quando eu cheguei lá, ele já estava. Então foi um fato interessante, né? Eu cheguei em casa e contei, uma surpresa, né? Então foi um fato muito interessante. E gostaria também de agradecer ao professor Natal Antônio Velo, meu orientador de doutorado, também que foi fantástico lá na Exalc, pessoa que me ajudou muito, e o meu orientador de pós-doutorado, o professor Oyete L. Chambliss, da Universidade de Auburn, no Alabama, que foi impressionante, uma pessoa fantástica, muito boa. Sempre conversava com ele, mas eu acho que ultimamente também ele já faleceu. Então, são minhas homenagens a essas pessoas que foram muito importantes na minha vida e que sem elas eu não teria conquistado assim o nível de conhecimento, a experiência e a vivência como pesquisador que, graças a Deus, eu conquistei. Então, eu sou muito grato a essas pessoas. E também agora, muito grato ao Senhor por essa oportunidade de relatar essa parte da minha vida. Muito obrigado, professor. Obrigado e até uma próxima, doutor Freire. Felicidades. Obrigado. Felicidade para o senhor também. Um abraço.